Bora falar sobre um jeito diferente de encarar o treino de corrida? A ideia aqui é, sabe, deixar um pouco de lado aquelas noções mais antigas e mergulhar numa abordagem bem mais inteligente, toda baseada na ciência. Ok, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que todo corredor já se fez, né? Para melhorar, será que o único caminho é sempre se matar nos treinos? Correr mais forte, até doer? Então, a metodologia que a gente vai ver aqui diz que não é bem por aí. Para a gente entender direitinho como isso funciona, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, vamos questionar aquela velha história do sem dor, sem ganho. Depois, a gente entra nos pilares do treino inteligente. Aí vamos entender por que treinar por tempo pode ser melhor que por distância. Em seguida, como tudo isso se encaixa na vida de cada um. E por último, qual é o verdadeiro objetivo disso tudo. Fechado? Beleza, vamos começar com a base de tudo, a filosofia por trás. A grande virada de chave é essa. A meta não é só treinar mais forte, é treinar mais inteligente, usando o que a ciência já sabe a nosso favor. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente troca o "eu acho que" pela ciência de verdade. Em vez de seguir a última moda ou o que parece que funciona, cada treino tem um porquê, um fundamento na fisiologia. E o objetivo final é bem claro: evoluir sempre, de forma constante, mas, e isso é o mais importante, diminuindo ao máximo o risco de se machucar. Ok, mas como isso funciona na prática? Como é que os treinos são organizados para a gente conseguir essa tal evolução segura? Vamos ver agora os pilares disso. Aqui, a palavra-chave é propósito, nada é por acaso. Cada tipo de treino tem uma função específica. Sabe aquele treino levinho? Não é tempo perdido de jeito nenhum. Ele é fundamental para o corpo se recuperar e se adaptar. Já os treinos mais fortes, bom, eles são como uma ferramenta de precisão, sabe? Usados na hora certa para dar um up na performance. Mas o grande segredo, o que a ciência mostra, é que a maior parte da nossa melhora vem dali, ó, do meio. Dos treinos moderados, bem feitos, e não de tentar quebrar recorde todo santo dia. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a ideia. Colocar na cabeça que recuperar, que fazer um treino mais leve faz parte do processo de ficar mais forte, nossa, isso muda o jogo. É entender que descansar também é treinar. Agora, a gente chega num ponto que muita gente acha diferente, talvez até estranho no começo. Por que usar o tempo e não a distância como guia para muitos treinos? Qual é a lógica por trás disso? Para entender isso, a gente precisa falar de uma coisa chamada esforço fisiológico. O que é isso? É basicamente a carga real que o corpo está sentindo. Pensa comigo, correr 10 km num dia de sol forte, depois de uma noite mal dormida, o impacto no corpo é 1. Correr os mesmos 10 km num dia fresco, com o corpo descansado, é completamente outro. O foco, então, passa a ser controlar essa carga de dentro, e não só o número de fora. E olha só essa comparação, ela deixa tudo bem claro. Quando a gente foca só na distância, a tendência é ignorar os sinais do corpo. A gente se força a manter um ritmo mesmo num dia ruim. Já o treino por tempo, ele é muito mais inteligente, mais adaptável. Ele deixa o corpo ditar o ritmo do dia. Assim, a gente garante que o estímulo seja o certo, controlando essa carga interna com muito mais precisão. E de quebra, ainda tira aquela ansiedade de meu Deus, preciso fechar os 10 quilômetros de qualquer jeito. Então, o ponto central é exatamente esse, é uma mudança de foco. A pergunta principal deixa de ser quantos quilômetros eu corri e passa a ser qual estímulo eu dei para o meu corpo hoje. É outra conversa, né? Muito mais preciso. Mas claro, nada disso funciona se for uma receita de bolo, né? A ciência é a base, mas ela precisa ser aplicada na vida real de cada um. Porque, vamos combinar, nenhum plano de treino serve para todo mundo. Então, como é que essa personalização acontece? O começo de tudo. Nunca é uma planilha pronta, daquelas de internet. É uma análise bem profunda. É olhar o histórico de corridas, de lesões, entender a rotina da pessoa, trabalho, descanso, é mapear os dias que dá para treinar, identificar como o corpo reage e, claro, definir metas que façam sentido, que sejam realistas. Só assim o treino se torna algo sustentável a longo prazo. E tem um conceito aqui que é muito poderoso, a flexibilidade. Se o corpo não está respondendo bem, se o cansaço está batendo forte ou se apareceu alguma dorzinha, o plano muda, simples assim. Isso não é visto como falha de jeito nenhum, pelo contrário, é a inteligência do treino em ação, é usar o que o corpo está dizendo para tomar a melhor decisão na hora. Beleza, para a gente fechar o raciocínio, vamos amarrar tudo isso. Se o objetivo não é só correr mais rápido ou mais longe a qualquer custo, então qual é o verdadeiro alvo desse tipo de treinamento?
O foco aqui é na evolução completa, como atleta mesmo. É sobre aprender a correr melhor, com mais controle, com mais eficiência. É sobre diminuir o risco de lesão para poder continuar treinando com consistência por anos, e não só por alguns meses para uma prova específica. A prova, claro, é super importante, é uma consequência, mas a grande meta é chegar na linha de largada se sentindo bem, preparado de verdade. E não, sabe, só o bagaço, sobrevivendo ao processo. E essa frase aqui, ela resume a essência de tudo que a gente conversou. Evoluir de verdade não é sobre ser sempre o mais forte. É sobre ser melhor, por mais tempo e com segurança. A evolução de verdade está na qualidade, na consistência, na inteligência que a gente coloca no treino, e não só na força bruta. E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. Depois de tudo isso, o que significaria correr melhor na sua jornada, nos seus objetivos? Parar para pensar nisso pode de verdade mudar o jeito que a gente encara cada treino. Valeu por acompanhar essa análise.